Queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos. Hoje, preparem o coração para uma história sobre escolhas, orgulho e amor escondido entre as sombras do passado. Helena Duarte, jovem determinada e cheia de fé, cruza o caminho de Miguel Azevedo, um milionário que jurou nunca mais se entregar. Mas basta um gesto, um olhar, para que tudo comece a mudar. Comentem de onde estão nos ouvindo. Do ônibus, preparando o jantar ou relaxando no sofá. Inscrevam-se, ativem o sininho e respirem fundo. Nossa história está só começando. A tinta ainda estava fresca no papel quando Carolina Albuquerque soube de seu destino. Sentada na antiga cadeira de jacarandá, herdada de tempos melhores, a jovem de 19 anos observava o pai, conselheiro Jerônimo Albuquerque, assinar com mãos trêmulas o documento que selava seu futuro. "Está feito", murmurou ele, evitando encontrar o olhar da filha. "O coronel Augusto Mendonça aceitou nossos termos. Partiremos para Minas em 3 dias. As palavras caíram como pedras no silêncio da sala. Carolina permaneceu imóvel, as mãos cruzadas sobre o colo do vestido simples, única herança de sua posição social cada vez mais deteriorada. O casarão no Recife, outrora cenário de saraus e recepções da alta sociedade pernambucana, agora mostrava em suas paredes descascadas e móveis escassos o declínio inexorável da família. "O senhor nunca me consultou", disse finalmente, a voz controlada escondendo o turbilhão interior. O conselheiro Jerônimo deixou escapar um suspiro cansado. Aos 62 anos, seu rosto profundamente marcado pelas rugas refletia não apenas o peso da idade, mas principalmente o das decisões difíceis e dos erros acumulados. Investimentos fracassados, empréstimos mal calculados e a crescente hostilidade do novo regime político haviam transformado o respeitado conselheiro imperial em um homem desesperado. "Carolina, você sabe nossa situação. O coronel Mendonça não apenas assumirá nossas dívidas, mas garantirá que mantenhamos nossa posição. É um homem respeitado em toda a província de Minas Gerais. Um viúvo de 51 anos que nunca me viu", completou Carolina, levantando-se com dignidade. A jovem caminhou até a janela, contemplando as mangueiras do quintal, testemunhas silenciosas de sua infância. Seus olhos castanho escuros, herança da mãe falecida quando ela tinha apenas 12 anos, não derramavam lágrimas. Havia aprendido, desde cedo, que o choro era um luxo que mulheres como ela não podiam se permitir. "Dizem que não sai de sua fazenda desde que perdeu a esposa", continuou. "Mais para si mesma que para o pai. Uma emboscada durante uma viagem, não foi? Nunca encontraram os responsáveis." O conselheiro Jerônimo fez um gesto vago com a mão, como quem afasta um inseto incômodo. "Isso foi há 7 anos. Águas passadas. O importante é que ele possui terras, influência e, principalmente, estabilidade. Algo que não posso mais lhe oferecer, minha filha." Carolina fechou os olhos por um breve momento. Na casa ao lado, sua amiga Isabel tocava piano, as notas de uma valsa escapando pelas janelas abertas. Isabel casara por amor no verão anterior, com um jovem professor de matemática. Um casamento simples, sem grandes posses, mas repleto de olhares cúmplices e promessas sinceras. "E quanto aos meus estudos?", perguntou Carolina, voltando-se para o pai. "Os livros que tanto me incentivou a ler, o francês e o inglês que aprendi com tanto esforço?" "Levaremos seus livros, é claro", respondeu o conselheiro, num tom que pretendia ser conciliador. "O coronel Mendonça é um homem culto, apesar de suas peculiaridades. Tenho certeza que apreciará uma esposa instruída." Carolina não respondeu. Sabia reconhecer quando uma batalha estava perdida antes mesmo de começar. Nos 3 dias que seguiram, organizou seus pertences com a mesma meticulosidade que aplicava aos estudos. Separou cuidadosamente os poucos vestidos que ainda possuía, os livros mais queridos e as cartas da mãe, único tesouro que realmente valorizava. Despediu-se de Isabel com um abraço contido, prometendo escrever, ambas sabendo que a distância e as circunstâncias provavelmente transformariam essa promessa em mais uma casualidade do tempo.
A viagem para o sertão mineiro foi longa e extenuante. De trem até o Rio de Janeiro e depois em carruagem pelos caminhos acidentados do interior. O conselheiro Jerônimo tossia cada vez mais, o peito frágil castigado pela poeira dos caminhos. Carolina observava a paisagem transformar-se gradualmente. O litoral úmido, dando lugar a montanhas imponentes, depois aos campos ondulados pontilhados de araucárias e, finalmente, ao sertão de vegetação retorcida e céu intensamente azul. A cada troca de animais, a cada pouso em fazendas e estalagens do caminho, sentia-se mais distante de tudo o que conhecia. Estamos chegando, anunciou o cocheiro ao 5º dia de viagem. Aquelas terras todas que a senhorita vê pertencem ao coronel Mendonça. Carolina ajeitou-se na carruagem para observar melhor. Estendia-se à sua frente um vale amplo, com plantações organizadas em fileiras precisas. Café, principalmente, mas também pomares e campos de cultivo. Ao longe, numa elevação suave, erguia-se uma construção imponente, a sede da fazenda, um casarão colonial de 2 andares com varandas largas e janelas altas. São mais de 15.000 alqueires, explicou o conselheiro, num misto de respeito e alívio. Uma das maiores propriedades da região. O coronel é o principal fornecedor de café para exportação em toda a província. Carolina assentiu em silêncio. Não eram as dimensões da fazenda ou a riqueza do futuro marido que a preocupavam, mas a dimensão da solidão que a aguardava naquele lugar desconhecido. Quando a carruagem finalmente parou no pátio de pedra, em frente à casa grande, já era fim de tarde. O sol lançava uma luz dourada sobre as paredes brancas da construção, dando-lhe um aspecto quase irreal. Um grupo de empregados aguardava em formação impecável. Mucamas de aventais engomados, criados de libré, o mordomo de postura rígida. Mas não havia sinal do dono da casa. O coronel pede desculpas por não recebê-los pessoalmente, informou o mordomo após as apresentações formais. Está tratando de assuntos urgentes no engenho e solicita que a senhorita e o conselheiro fiquem à vontade. O jantar será servido às 8 horas. Carolina e o pai foram conduzidos aos aposentos preparados para eles. O quarto destinado à jovem era amplo, decorado com móveis antigos, mas de qualidade inquestionável. Uma cama de dossel dominava o centro do ambiente, coberta por colcha de renda trabalhada. Nas paredes, alguns quadros de paisagens europeias que pareciam deslocados naquele ambiente tropical. Após refrescar-se da viagem e trocar de roupa, Carolina decidiu explorar o andar. Caminhou pelo corredor silencioso, observando os detalhes da casa, os assoalhos de madeira nobre que rangiam suavemente sob seus passos, os castiçais de prata nas paredes, os retratos severos de antepassados desconhecidos. Parou diante de uma porta entreaberta que revelava uma biblioteca. Atraída instintivamente, entrou no aposento. Estantes do chão ao teto cobriam todas as paredes, repletas de volumes encadernados em couro. No centro, uma grande mesa de trabalho com papéis cuidadosamente organizados e, junto à janela, 2 poltronas de leitura voltadas para o jardim. Carolina passou os dedos pelas lombadas dos livros, reconhecendo autores franceses, tratados de agronomia, compêndios de história natural. «Vejo que encontrou meu refúgio», disse uma voz grave atrás dela. Carolina virou-se sobressaltada, deparando-se com um homem alto, de porte altivo, parado à porta. Vestia-se com sobriedade elegante, calça e colete escuros, camisa branca impecável. Os cabelos grisalhos nas têmporas contrastavam com o negro ainda intenso do restante. Mas o que mais impressionava eram os olhos, de um verde profundo, observadores e frios como águas de um lago no inverno. Coronel Mendonça. Carolina fez uma mesura respeitosa, sentindo o coração acelerar. Peço desculpas pela intromissão. O homem não sorriu, limitando-se a um gesto contido com a cabeça. Seus olhos percorreram rapidamente a figura da jovem, como quem avalia uma aquisição. Não há necessidade de desculpas. Esta casa será sua em breve. Embora eu aprecie que peça permissão antes de entrar nos aposentos particulares. Caminhou até a mesa,
organizando alguns papéis com gestos precisos. Gosta de livros, pelo que vejo. Sim, senhor, respondeu Carolina, mantendo a compostura. Meu pai sempre incentivou meus estudos. Murmurou ele, num som que poderia significar aprovação ou desinteresse. O conselheiro mencionou sua educação esmerada em suas cartas. Isso é incomum, mas potencialmente útil. Olhou diretamente para ela pela primeira vez. Sabe ler em francês? E também em inglês, respondeu Carolina com uma pontada de orgulho que não conseguiu conter. Compreendo um pouco de italiano, embora não seja fluente. Um lampejo quase imperceptível de surpresa passou pelos olhos do coronel, rapidamente substituído pela expressão impassível anterior. Impressionante, comentou sem entusiasmo. Teremos tempo para discutir suas habilidades e como poderão ser úteis. Por ora, sugiro que descanse da viagem. O jantar será servido em breve. Fez menção de sair, mas deteve-se à porta. E senhorita Carolina, bem-vinda à Fazenda Boa Vista. Espero que com o tempo aprenda a considerá-la seu lar. E retirou-se antes que ela pudesse responder, seus passos ecoando pelo corredor. Carolina permaneceu imóvel por alguns instantes, processando o breve encontro. Não sabia o que esperava do futuro marido. Talvez um homem mais velho e debilitado, ou um rústico fazendeiro sem modos. Augusto Mendonça não era nada disso. Havia nele uma dignidade contida, uma força silenciosa que comandava respeito, mas também uma frieza que a assustava, um distanciamento deliberado que parecia manter o mundo, e especialmente ela, a uma distância segura. O jantar foi uma experiência formal e constrangedora. Sentados à imensa mesa de jacarandá, o coronel presidia a refeição com eficiência cortês, conversando sobre assuntos práticos com o conselheiro Jerônimo, a situação política na corte, os preços do café no mercado internacional, as novas linhas de trem que facilitariam o escoamento da produção. Carolina comia em silêncio, observando discretamente a interação. Percebeu que, apesar da educação impecável, o coronel raramente sorria ou demonstrava qualquer emoção. Seus comentários eram precisos, suas perguntas diretas. Não havia calor em suas palavras, apenas uma correção exemplar. O casamento será realizado depois de amanhã, anunciou ele quando a sobremesa foi servida. Já providenciei a documentação necessária e o padre da vila virá celebrar a cerimônia na capela da fazenda. Será algo simples, apenas com os funcionários mais próximos como testemunhas. O conselheiro Jerônimo assentiu, visivelmente aliviado com a rapidez dos arranjos. Muito sensato, meu caro coronel. Dadas as circunstâncias, uma celebração discreta é o mais apropriado. Não terei direito a opinar sobre meu próprio casamento? Perguntou Carolina, incapaz de conter-se. Os dois homens olharam para ela com surpresa, como se tivessem esquecido sua presença. Carolina, admoestou o conselheiro, constrangido. O coronel, no entanto, limitou-se a observá-la com um interesse renovado. A senhorita tem alguma objeção específica aos arranjos? Perguntou finalmente em tom neutro. Carolina sustentou seu olhar. Não, coronel. Apenas gostaria de ser consultada sobre decisões que afetam minha vida. Um breve silêncio seguiu suas palavras. O coronel tomou um gole de vinho, avaliando-a por cima da taça. Justo, concedeu finalmente. No futuro, tentarei lembrar-me de que aprecia ser consultada. Por ora, no entanto, os arranjos permanecem como anunciados, a menos que tenha uma alternativa concreta a sugerir. Era um desafio velado, e Carolina sabia que não tinha condições de enfrentá-lo. Baixou os olhos para o prato. Não tenho, senhor. Excelente, concluiu ele, retomando a conversa com o conselheiro, como se o pequeno interlúdio não tivesse ocorrido. Mais tarde, já em seu quarto, Carolina sentou-se à penteadeira e desfez lentamente o coque elaborado que a mucama havia arrumado para o jantar. Seu reflexo no espelho mostrava uma jovem de beleza serena, com traços delicados e postura elegante que disfarçavam sua apreensão interior. Em 2 dias, seria a esposa daquele homem enigmático. Dormiria sob seu teto, compartilharia sua mesa, responderia por seu sobrenome. E, no entanto, sentia que nunca conseguiria realmente conhecê-lo.
A cerimônia de casamento transcorreu exatamente como o coronel Augusto havia planejado. Breve, formal e desprovida de qualquer traço de emoção genuína. Na pequena capela da fazenda, decorada com arranjos simples de flores brancas, Carolina repetiu seus votos com voz firme, enquanto observava o rosto impassível do homem que agora se tornava seu marido. O coronel pronunciou suas promessas como quem assina um contrato comercial, sem hesitação, mas também sem calor. Quando o padre os declarou marido e mulher, Augusto limitou-se a um beijo protocolar na testa de Carolina, um gesto que selava o acordo mais do que celebrava uma união. O conselheiro Jerônimo assistia à cena com um misto de alívio e culpa. Sua tosse, agravada pela viagem, o obrigou a permanecer sentado durante toda a cerimônia. No pequeno almoço que se seguiu, servido na varanda da casa grande para os poucos convidados, administradores da fazenda e suas esposas, o médico local, 2 fazendeiros vizinhos, Carolina manteve o sorriso educado que aprendera a sustentar em ocasiões sociais desde menina. Observava discretamente as interações, tentando compreender a dinâmica daquele novo mundo. Notou como os empregados tratavam o coronel com uma mistura de respeito e temor, como as esposas dos funcionários a examinavam com curiosidade mal disfarçada, como seu marido conduzia as conversas com autoridade tranquila, sem precisar levantar a voz para ser obedecido. Sua esposa é uma moça de refinada educação, coronel, comentou o Dr. Antenor, médico idoso que atendia a região há décadas, uma raridade nestas paragens tão distantes da corte. Augusto assentiu com um gesto contido. O conselheiro Albuquerque soube educar sua filha adequadamente. Olhou brevemente para Carolina. Espero que suas habilidades sejam úteis na administração da casa. Não havia carinho ou admiração naquelas palavras, apenas a constatação pragmática de um valor funcional, como se avaliasse uma nova ferramenta ou animal de criação. Após o almoço, o conselheiro anunciou sua partida. Precisava retornar ao Recife para finalizar os negócios pendentes, agora que o casamento estava consumado e o acordo financeiro concretizado. Abraçou a filha com força incomum, sussurrando em seu ouvido: "Seja paciente, minha filha. O coronel é um homem justo, à sua maneira." Carolina manteve-se digna na despedida, mas sentiu uma pontada de abandono ao ver a carruagem do pai afastar-se pela estrada poeirenta. Estava verdadeiramente sozinha agora, em um território desconhecido, casada com um estranho. "Gostaria de mostrar-lhe seus aposentos", anunciou o coronel quando voltaram para dentro. "Providenciei que fossem adequadamente preparados." Conduziu-a por um corredor extenso até uma ala mais antiga da casa. Abriu uma porta pesada de madeira, revelando um conjunto de 3 cômodos, um quarto amplo, um pequeno gabinete e uma sala de banho. Os móveis eram antigos, mas de qualidade indiscutível. As janelas altas ofereciam vista para o pomar de jabuticabeiras. "Estes eram os aposentos de minha mãe", explicou ele, em tom neutro. "Espero que se sinta confortável aqui." Carolina percorreu o espaço com os olhos, notando a distância considerável dos aposentos do coronel, localizados na outra extremidade da casa. "É muito generoso, senhor", respondeu, escondendo sua confusão. "Mas pensei que, como sua esposa, como minha esposa, merece privacidade e conforto", interrompeu-a Augusto com um toque de rispidez. Seu olhar atravessou-a por um instante, antes de suavizar-se levemente. "Nossa união, Carolina, é baseada em respeito mútuo e interesses compartilhados. Não tenho intenção de impor-lhe outras obrigações além do estritamente necessário para a validação de nosso contrato matrimonial." Fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Esta noite, cumprirei meus deveres de marido como a lei e os costumes exigem. Depois disso, terá sua liberdade, dentro dos limites do decoro e das responsabilidades que seu novo status impõe." Carolina sentiu o rosto aquecer, dividida entre o alívio e uma estranha sensação de rejeição. "Compreendo", respondeu simplesmente. "E quais serão minhas responsabilidades exatamente?" O coronel caminhou até a janela, observando o entardecer que tingia de dourado as copas das árvores. "A casa precisa de uma senhora. As mucamas, a cozinha,
os estoques domésticos, os arranjos sociais quando necessário. Tudo isso ficará sob sua supervisão. Nicolau, o mordomo, lhe apresentará os funcionários e explicará a rotina da casa. Voltou-se para ela. Além disso, considerando sua educação privilegiada, gostaria que organizasse a biblioteca. Meu pai era um colecionador dedicado, mas após seu falecimento, os livros têm sido negligenciados. Sua catalogação adequada seria apreciada. Era uma concessão, um pequeno reconhecimento de suas capacidades, e Carolina agarrou-se a isso. Farei o melhor possível, senhor. Bem, concluiu ele, dirigindo-se à porta. O jantar será servido às 8. Depois disso, conversaremos em meus aposentos. E retirou-se, deixando Carolina sozinha com seus pensamentos. A noite de núpcias, como prometido pelo coronel, foi um evento breve e mecânico. Em seus aposentos austeros, iluminados apenas pela luz fraca de uma lamparina, Augusto tratou-a com cortesia distante, quase clínica. Não houve brutalidade, mas tampouco existiu ternura. Quando tudo terminou, acompanhou-a de volta aos seus aposentos, despedindo-se com um formal "Boa noite, senhora". Carolina permaneceu acordada por longas horas, olhando para o teto desconhecido, tentando processar a estranha transformação de sua vida. Nas semanas que se seguiram, estabeleceu-se uma rotina na fazenda Boa Vista. Carolina levantava-se cedo, supervisionava o café da manhã, que raramente compartilhava com o marido, sempre ocupado nas plantações desde o amanhecer, e então dedicava-se às tarefas domésticas. Aprendeu os nomes de todos os empregados da casa, estudou os livros de receitas locais, familiarizou-se com os ciclos de plantio e colheita que determinavam o ritmo da fazenda. As tardes eram dedicadas à biblioteca, seu verdadeiro refúgio. Ali, longe dos olhares curiosos dos criados e protegida do sol inclemente do sertão, Carolina organizava metodicamente os volumes abandonados. Descobriu tesouros literários, traduções raras, tratados científicos em diversas línguas. Criou um sistema de catalogação próprio, restaurou encadernações danificadas, transcreveu trechos particularmente interessantes. O coronel Augusto observava seus progressos à distância. Ocasionalmente, durante o jantar, a única refeição que compartilhavam regularmente, fazia perguntas sobre seus avanços na biblioteca ou comentava algum aspecto da administração doméstica. Suas conversas eram sempre educadas, por vezes até interessantes quando versavam sobre literatura ou história, mas invariavelmente formais. Nunca falavam sobre sentimentos, sobre o passado, sobre qualquer coisa que pudesse estreitar a enorme distância emocional entre eles. Uma tarde, enquanto Carolina organizava uma estante de livros sobre botânica, foi surpreendida pela entrada do coronel na biblioteca. Era incomum vê-lo naquele horário, normalmente dedicado aos negócios da fazenda. "Boa tarde, senhora", cumprimentou ele, formal como sempre. "Espero não estar interrompendo seu trabalho." "De modo algum, senhor", respondeu Carolina, levantando-se da escada onde estava empoleirada. "Posso ajudá-lo com algo?" Augusto aproximou-se, examinando as estantes recém-organizadas com aprovação silenciosa. "Impressionante", comentou, passando os dedos pelas lombadas alinhadas. "Conseguiu trazer ordem ao caos que meu pai deixou." "Seu pai parecia ter interesses bastante ecléticos", observou Carolina, permitindo-se um leve sorriso. "Encontrei desde tratados de teologia até manuais de técnicas agrícolas japonesas." "Emanuel Mendonça era um homem curioso", concordou Augusto, e por um momento, Carolina vislumbrou algo semelhante à ternura em sua voz. Acreditava que o conhecimento era a única riqueza verdadeiramente imortal. Fez uma pausa, como se ponderasse se devia continuar. "Foi ele quem me ensinou a valorizar a educação, mesmo vivendo tão distante dos centros de saber." Carolina observou-o com interesse renovado. Era raro que o coronel falasse sobre seu passado ou sua família. "O senhor se parece com ele?" Augusto refletiu por um momento. "Fisicamente, sim, de acordo com os que conheceram a ambos. Em temperamento, meu pai era mais aberto, mais dado a demonstrações de entusiasmo. Eu herdei o pragmatismo de minha mãe."
Seus olhos encontraram os de Carolina. Na verdade, vim procurá-la por um motivo específico. Minha irmã, Dona Leonor, chegará amanhã para uma visita. Achei que deveria estar preparada. Sua irmã? Repetiu Carolina, surpresa. Em quase 2 meses na fazenda, nunca ouvira menção a uma irmã do coronel. Leonor vive no Rio de Janeiro, mas explicou ele. É viúva como eu, mas sem filhos. Tem saúde frágil e raramente viaja, mas insistiu em conhecer a nova senhora de Boa Vista. Havia uma tensão sutil em sua voz que Carolina não deixou de notar. Compreendo. Providenciarei para que o quarto de hóspedes seja adequadamente preparado. Agradeço, disse ele, mas não fez menção de retirar-se. Parecia haver algo mais que queria dizer, mas hesitava. Leonor é uma pessoa complicada. Continuou finalmente. Tem opiniões fortes e nem sempre observa as convenções sociais. Peço que seja paciente com suas peculiaridades. Era quase um pedido pessoal, e Carolina sentiu-se tocada pela rara demonstração de vulnerabilidade. Certamente, senhor, farei o possível para que sua estadia seja agradável. Augusto assentiu, parecendo satisfeito. Antes de sair, porém, deteve-se novamente. Encontrei isto em meu escritório, disse, entregando-lhe um livro de capa verde. Pensei que pudesse interessá-la. Carolina aceitou o volume com curiosidade. Era uma recente tradução portuguesa de Middlemarch, de George Eliot. É muito gentil, coronel. Agradeceu, genuinamente surpresa com o gesto. Ainda não tive oportunidade de ler esta obra. A heroína me fez lembrar de você, comentou ele, quase displicentemente. Uma jovem inteligente em circunstâncias limitadoras. E retirou-se antes que ela pudesse responder, deixando Carolina a contemplar o livro em suas mãos, intrigada com esta pequena e inesperada gentileza. Dona Leonor Mendonça chegou no dia seguinte, trazendo consigo uma energia que imediatamente transformou a atmosfera sóbria da fazenda Boa Vista. Aos 47 anos, era uma mulher de beleza madura e presença marcante. Vestida com elegância discreta, mas indiscutivelmente metropolitana. Seus modos animados contrastavam dramaticamente com a sobriedade do irmão. Então você é a corajosa jovem que aceitou meu irmão como marido, exclamou ao ser apresentada a Carolina, ignorando o olhar reprovador de Augusto. Que alívio ver que ele encontrou alguém com luz nos olhos e não alguma criatura insípida e submissa como todos esperavam. Carolina não pôde conter um sorriso diante da franqueza desconcertante da cunhada. É um prazer conhecê-la, Dona Leonor. Espero que encontre conforto em nossa casa durante sua estadia. Nossa casa, repetiu Leonor, lançando um olhar triunfante para o irmão. Vê, Augusto, a menina já se sente parte do lugar. Talvez haja esperança para você, afinal de contas. O coronel suspirou, com a expressão de quem já estava habituado aos comentários irreverentes da irmã. Leonor, você mal chegou e já está causando constrangimento. Talvez queira descansar da viagem antes do jantar? Tolice. Estou perfeitamente disposta, retrucou ela, enlaçando o braço de Carolina. Na verdade, gostaria que minha nova irmã me mostrasse a casa. Quero ver o que mudou nos cuidados de mãos femininas. Carolina lançou um olhar hesitante para o marido, que assentiu resignadamente. Vá em frente. Tenho assuntos a resolver no escritório. Encontro as duas para o jantar. Durante o passeio pelos cômodos da Casa Grande, Leonor revelou-se uma companhia surpreendentemente agradável. Observadora arguta, notava detalhes que haviam escapado até mesmo a Carolina, como a disposição original de certos móveis ou o significado de entalhes decorativos. Esta casa tem histórias em cada canto, comentou enquanto examinava um antigo relógio de parede. Algumas belas, outras nem tanto. Como é habitual nas famílias antigas. O coronel raramente fala sobre o passado, observou Carolina cuidadosamente. Leonor sorriu, um sorriso que combinava afeto e tristeza. Meu irmão se fechou após a tragédia com Clarice, sua primeira esposa. Antes disso, acredite ou não, era um homem diferente, menos endurecido. Fez uma pausa, como se avaliasse quanto poderia revelar. Ele a amava profundamente,
Sabe, foi um casamento por amor, algo raro em nossa posição. Quando a perdeu daquela forma terrível, algo se quebrou nele. Carolina sentiu uma pontada de compaixão inesperada pelo marido distante. Compreendo que a perda tenha sido devastadora para ele. Não foi apenas a perda, respondeu Leonor, baixando a voz. Foi a forma como aconteceu. Clarice estava viajando em nome dele, para uma reunião política em Ouro Preto. A carruagem foi atacada. Augusto sempre acreditou que o alvo era ele, que ela morreu em seu lugar. O peso dessa culpa... Interrompeu-se, sacudindo a cabeça. Mas não deveria estar falando dessas coisas tristes. Você é jovem, cheia de vida, e meu irmão precisa disso mais do que imagina. Quando chegaram à biblioteca, Leonor exclamou com genuíno prazer. Magnífico! Está tudo tão organizado, tão vivo novamente. Esta era a sala favorita de nosso pai, mas desde sua partida, Augusto mal a utilizava. É meu projeto pessoal, explicou Carolina com um toque de orgulho. O coronel me deu liberdade para catalogar e reorganizar tudo. E você claramente tem talento para isso, elogiou Leonor, examinando as estantes meticulosamente arranjadas. E sempre acreditei que livros precisam de cuidados como plantas. Atenção regular, mãos gentis, mentes curiosas para mantê-los vivos. Olhou diretamente para Carolina, com uma intensidade que lembrava o irmão. Você é uma surpresa refrescante, minha querida. Temia encontrar alguma menina assustada, sufocada pela austeridade deste lugar e pelo temperamento de meu irmão. Mas vejo força em você, uma força tranquila, como água que, com paciência, modela até a pedra mais dura. Carolina sentiu-se simultaneamente exposta e compreendida. Tento adaptar-me às circunstâncias, Dona Leonor, como todos nós. Ah, mas há maneiras e maneiras de adaptar-se, respondeu a mais velha com um sorriso enigmático. Algumas pessoas se dobram até desaparecer. Outras, como você, parece-me, encontram formas de permanecer íntegras enquanto navegam as correntes. Augusto precisa de alguém assim. A conversa foi interrompida pela chegada de Nicolau, o mordomo, anunciando que o jantar seria servido em 30 minutos. Durante a refeição, Leonor dominou a conversa com histórias da capital, notícias da corte e ocasionais provocações ao irmão que, surpreendentemente, ele recebia com paciência incomum. Carolina observava a interação com fascínio crescente. Via um lado do marido que desconhecia, menos rígido, ocasionalmente até capaz de humor sutil, quando provocado pela irmã. Era como vislumbrar, por breves instantes, o homem que existia antes do luto, antes da solidão deliberada. 3 dias após a chegada de Dona Leonor, o incidente que mudaria a dinâmica entre Carolina e o coronel Augusto aconteceu durante uma recepção para fazendeiros vizinhos. Era uma tarde abafada de março, o céu carregado de nuvens que prometiam chuva sem cumprir. Na varanda principal da Casa Grande, cerca de 20 convidados conversavam em pequenos grupos, degustando licores caseiros e quitutes preparados sob a supervisão de Carolina. A jovem circulava entre os presentes com graça discreta, cumprindo seu papel de anfitriã com uma naturalidade que impressionava, considerando-se o pouco tempo que vivia na fazenda. Sua esposa é um achado, coronel, comentou o comendador Azevedo, proprietário da fazenda vizinha, um homem corpulento de modos afáveis. Trouxe vida nova a esta casa. Há quantos anos não víamos uma recepção assim em Boa Vista? Augusto observava Carolina à distância, notando como ela conseguia manter uma conversa inteligente com o juiz da comarca, enquanto gentilmente orientava uma mucama sobre a disposição dos doces. A senhora Mendonça tem administrado a casa com competência, respondeu com sua habitual economia de palavras. Dona Leonor, que se aproximara silenciosamente, deu um leve suspiro de exasperação. Competência? Repetiu com ironia discreta. Meu irmão tem um talento especial para transformar elogios em avaliações de desempenho. Augusto lançou-lhe um olhar de advertência, mas foi interrompido por um súbito burburinho. Dona Leonor, que sofria de crises periódicas desde a juventude, empalideceu subitamente e cambaleou, derrubando sua taça de cristal.
Antes que alguém pudesse reagir, seus olhos reviraram e ela desmaiou, caindo pesadamente no assoalho da varanda. Por um instante, todos ficaram paralisados pela surpresa. As senhoras presentes recuaram com exclamações abafadas, enquanto os homens hesitavam, constrangidos diante da situação delicada. Foi Carolina quem rompeu a paralisia geral, movendo-se com rapidez surpreendente para alguém de aparência tão delicada. Ajoelhou-se ao lado da cunhada, sem se importar com o vestido de seda que poderia manchar-se. Ergueu-lhe a cabeça com cuidado, segundo e com voz firme, começou a dar ordens. Nicolau, traga água morna e sais aromáticos do meu toucador. Maria, busque uma almofada. Senhor Teixeira, poderia por gentileza abrir mais as janelas? Precisamos de ar fresco. Enquanto os criados se movimentavam para atender suas ordens, Carolina afrouxou habilmente os laços apertados do espartilho de Leonor, ignorando os murmúrios escandalizados de algumas senhoras mais conservadoras. Com gestos precisos, massageou levemente as têmporas da cunhada, falando-lhe em voz baixa e tranquila. Respire devagar, dona Leonor. Estou aqui com a senhora. Tudo ficará bem. O coronel Augusto observava a cena com uma expressão complexa, onde se misturavam preocupação pela irmã e surpresa diante da atitude decidida da esposa. Quando Leonor finalmente abriu os olhos, confusa e envergonhada, foi o rosto sereno de Carolina que ela viu primeiro. Peço perdão pelo inconveniente, murmurou a mais velha, tentando recompor-se. Estes ataques são tão impróprios. Não há do que se desculpar, respondeu Carolina com gentileza firme. Vamos levá-la para descansar em seu quarto. Olhou para o marido, que imediatamente se aproximou para ajudar. Com o apoio de Augusto e Carolina, Dona Leonor foi conduzida discretamente para dentro da casa, enquanto os convidados eram habilmente distraídos por Nicolau, que anunciou que o jantar seria servido no salão. Já no quarto de hóspedes, depois que Leonor foi devidamente acomodada e medicada, Carolina preparava-se para retirar-se, quando a voz do coronel a deteve à porta. Um momento, senhora. Virou-se, esperando alguma orientação sobre como proceder com os convidados na ausência de ambos. Em vez disso, encontrou o olhar penetrante do marido, com uma expressão que nunca havia visto antes. Obrigado, disse ele, a palavra soando quase estranha em seus lábios habitualmente econômicos em agradecimentos. Sua presença de espírito foi admirável. Era o primeiro elogio genuíno que recebia dele, e Carolina sentiu um calor inesperado espalhar-se por seu peito. Apenas fiz o que era necessário, respondeu simplesmente. Minha mãe sofria de desmaios semelhantes. Aprendi a lidar com eles desde cedo. Augusto assentiu, como se aquela informação explicasse algo que o intrigava. Voltarei para os convidados, disse Carolina. A não ser que precise de mim aqui. Não, Leonor está melhor agora, respondeu ele. Juntarei-me a você em alguns minutos. Quando ela fez menção de sair novamente, ele acrescentou, Carolina. Ela deteve-se, surpresa pelo uso de seu primeiro nome. Algo raro nos lábios do marido, que geralmente a chamava de senhora. Sim, coronel. Você trouxe dignidade à situação, sem alardes desnecessários, sem hesitações. Isso é, fez uma pausa, como se procurasse a palavra exata. Raro e valioso. O olhar que trocaram, então, continha algo novo, um reconhecimento mútuo que ia além das formalidades habituais, além do contrato que os havia unido. Por um breve momento, não eram o coronel e sua jovem esposa por conveniência. Eram apenas Augusto e Carolina, duas pessoas reconhecendo qualidades uma na outra. O momento foi breve, dissipando-se quando Leonor moveu-se na cama, recordando-os de sua presença. Mas algo havia mudado, sutilmente, na atmosfera entre eles. Nos dias que se seguiram, uma transformação gradual ocorreu na fazenda Boa Vista. Não houve alterações dramáticas, nenhuma declaração emocional, nenhum rompimento visível com a rotina estabelecida. As mudanças eram sutis, quase imperceptíveis para quem não observasse com atenção. O coronel Augusto passou a jantar mais regularmente com Carolina, não apenas por obrigação social, mas aparentemente por escolha. Suas conversas,
antes limitadas a questões práticas da administração da casa e ocasionais comentários sobre livros, começaram a incluir outros temas: memórias de sua juventude no Rio de Janeiro, reflexões sobre as transformações políticas do país, até mesmo discussões sobre música e arte. Uma tarde, enquanto Carolina organizava partituras antigas encontradas em uma arca no sótão, Augusto entrou na biblioteca com menos formalidade que o habitual. "Encontrou o tesouro perdido de minha mãe", comentou, aproximando-se para examinar os papéis amarelados. Ela adorava música de câmara, tocava piano com verdadeira paixão. "As partituras estão surpreendentemente bem conservadas", respondeu Carolina, mostrando-lhe uma composição de Chopin. Sua mãe tinha gosto refinado. "Assim como sua técnica", concordou ele, com um leve sorriso nostálgico. "O piano ainda está na sala de música, embora ninguém o toque há anos. Está provavelmente desafinado pelo desuso." Carolina olhou para ele com interesse. "Existe uma sala de música? Não a vi durante meus passeios pela casa." "Está na ala leste, próxima à antiga estufa", explicou Augusto. Fez uma pausa, como se considerasse algo. "Gostaria de vê-la?" Era um convite pessoal, diferente das interações formais que costumavam ter. E Carolina sentiu a importância do gesto. "Muito, se não for inconveniente." "De modo algum, venha." Conduziu-a por corredores que ela raramente frequentava até uma porta de madeira entalhada com motivos musicais delicados. Ao abri-la, revelou-se um aposento hexagonal, com janelas amplas em 3 das paredes, permitindo que a luz da tarde inundasse o ambiente. No centro, coberto por um tecido protetor, encontrava-se um piano de cauda Pleyel, uma raridade no interior do Brasil àquela época. Carolina aproximou-se reverentemente, passando os dedos pela cobertura empoeirada. "É magnífico", murmurou. "Um instrumento destes, tão longe da capital. Foi um presente de meu pai para minha mãe, quando completaram 20 anos de casamento", explicou Augusto, removendo o tecido com cuidado. "Veio de navio da França até o Rio, e depois em carretas especiais até aqui. A viagem durou quase 6 meses. A revelação do instrumento, mesmo coberto de poeira, arrancou uma exclamação admirada de Carolina. O piano era uma obra de arte, com detalhes em madrepérola e madeiras nobres formando arabescos elegantes ao longo da tampa. "Posso?", perguntou, indicando o banco. Augusto assentiu, observando-a com interesse enquanto ela se sentava e abria delicadamente a tampa que protegia as teclas. Carolina tocou uma nota experimental, depois outra. Como esperado, o som estava desafinado pelo longo período sem uso, mas ainda assim, a qualidade do instrumento era perceptível. "Tocava piano em Recife?", perguntou Augusto, encostando-se ao batente da porta. "Um pouco", admitiu ela com modéstia. "Tínhamos um piano vertical em casa, herança de minha avó materna. Não era tão magnífico quanto este, mas me proporcionou muitas horas de prazer." Posicionou os dedos sobre as teclas e, apesar da desafinação, começou a tocar uma peça simples de Mozart, que conhecia de memória. As notas, embora imperfeitas, pareciam despertar o aposento de um longo sono, trazendo vida a um espaço abandonado por anos. Quando terminou, olhou para o marido, surpresa ao encontrar em seus olhos uma emoção que nunca havia visto antes, algo próximo da nostalgia, talvez até mesmo da ternura. "Você me lembrou minha mãe agora", disse ele, a voz mais suave que o habitual. Ela tocava essa mesma sonata nas tardes de domingo. Foi um momento de conexão genuína, um pequeno portal para o passado dele que Carolina não havia esperado atravessar. "Mandarei afiná-lo", decidiu Augusto subitamente. "Providenciarei para que o afinador de ouro preto venha ainda este mês. Não há razão para que um instrumento como este permaneça em silêncio." O que poderia parecer apenas um comentário prático revelava algo mais. Pela primeira vez desde que Carolina chegara à fazenda, Augusto fazia planos que incluíam um futuro compartilhado, algo além da mera convivência obrigatória. "Agradeço", respondeu ela, sentindo que aquelas 2 palavras carregavam mais significado do que aparentavam. No caminho de volta à biblioteca,
Caminharam lado a lado em um silêncio confortável, diferente da tensão silenciosa que antes caracterizava sua companhia mútua. Ao chegarem, Augusto deteve-se à porta. Tenho assuntos a resolver no escritório. Continuaremos nossa conversa no jantar? Era quase um convite, não apenas um informe de suas intenções. E Carolina assentiu com um sorriso discreto. Será um prazer, coronel. Sozinha novamente, Carolina voltou às partituras com um novo senso de propósito. Aquela tarde marcava uma mudança sutil, mas significativa, na relação entre ela e o marido. Não era amor, seria prematuro e ingênuo nomear assim o que começava a nascer entre eles. Era algo mais fundamental e talvez mais valioso naquele momento. Respeito mútuo, a base sobre a qual qualquer relacionamento verdadeiro precisava se construir. As semanas seguintes trouxeram mais mudanças graduais. O afinador veio, como prometido, e passou 3 dias trabalhando no piano, devolvendo-lhe a voz adormecida. Carolina passou a dedicar 1 hora diária ao instrumento, trazendo música novamente para aquela casa há tanto tempo silenciosa. Às vezes, no final da tarde, Augusto aparecia discretamente na sala de música e sentava-se em uma poltrona junto à janela, ouvindo-a tocar enquanto a luz dourada do entardecer atravessava os vitrais coloridos, projetando padrões caleidoscópicos pelo assoalho. Não trocavam muitas palavras nessas ocasiões, mas o silêncio entre eles tornava-se cada vez mais confortável, preenchido pelas melodias que ela executava com crescente confiança. Uma transformação igualmente significativa ocorreu na biblioteca. O que começara como um projeto solitário de Carolina tornou-se, gradualmente, um espaço compartilhado. Augusto passou a frequentá-la com regularidade, às vezes para buscar um livro específico, outras vezes para trabalhar em sua correspondência enquanto ela catalogava volumes. Desenvolveram uma rotina não planejada, mas natural. Ele na grande mesa de carvalho junto à janela, ela entre as estantes ou na pequena escrivaninha onde mantinha seu catálogo. Ocasionalmente, um comentava algo interessante que havia encontrado em suas leituras, e uma breve conversa se desenvolvia, sem pressão ou expectativa. Foi durante uma dessas tardes compartilhadas na biblioteca que Augusto mencionou, quase casualmente: recebi notícias de um novo método de cultivo sendo experimentado em São Paulo. Dizem que aumenta consideravelmente a produtividade do café. Carolina, que naquele momento organizava uma coleção de mapas antigos, respondeu com interesse genuíno. Li algo semelhante em um periódico agrícola que encontrei. Mencionava técnicas de sombreamento parcial que protegem as plantas mais jovens do sol excessivo. Augusto olhou-a com surpresa. Você se interessa por agronomia? Ela sorriu, não um pouco embaraçada. Interesso-me por conhecimento, independente do tema, e vivendo em uma fazenda de café, pareceu-me natural aprender sobre seu cultivo. Ele considerou suas palavras por um momento. Gostaria de acompanhar-me amanhã em uma inspeção às plantações novas? Poderíamos discutir essas técnicas no local. O convite surpreendeu Carolina, não apenas por seu conteúdo, mas pelo que representava. Augusto estava, pela primeira vez, incluindo-a em um aspecto de sua vida que ia além do âmbito doméstico. Teria grande prazer, respondeu com sinceridade. Na manhã seguinte, cavalgaram juntos pelos extensos cafezais da fazenda. Carolina, que aprendera a montar ainda menina em Recife, seguia com desenvoltura os caminhos acidentados entre as plantações. Vestia um traje de montaria simples, mas elegante, com um chapéu de abas largas para proteger-se do sol inclemente. Augusto mostrava-lhe as diferentes áreas de cultivo, explicando com precisão técnica, mas sem condescendência, os métodos empregados, os desafios enfrentados, os planos para a expansão. Esta área, explicou, indicando um trecho de terra recentemente preparado, é onde pretendo implementar o novo sistema. Se funcionar como esperado, poderemos aumentar a produção em até 30%. E como ficará o escoamento da produção adicional? Perguntou Carolina. A estrada para Ouro Preto já está sobrecarregada nas épocas de colheita. Augusto olhou-a com renovada admiração.
Não era uma pergunta que esperaria de sua jovem esposa, mas demonstrava uma compreensão dos aspectos práticos que o impressionava. Uma observação pertinente, reconheceu. Estou negociando com fazendeiros vizinhos a abertura de uma nova rota, mais direta, até a estação ferroviária em Barbacena. Detiveram os cavalos à sombra de um jequitibá centenário, de onde se avistava grande parte da propriedade. Os campos ondulados cobertos de cafeeiros em diversos estágios de crescimento, os terreiros de secagem, as construções da sede ao longe. É uma visão impressionante, comentou Carolina, sentindo-se genuinamente tocada pela beleza austera da paisagem. Há uma harmonia aqui, entre o que a natureza oferece e o que o homem cultiva. Augusto observou-a por um momento, vendo-a sob uma nova luz. Não era apenas uma jovem educada cumprindo um acordo matrimonial por necessidade. Era uma mulher inteligente, capaz de apreciar a complexidade e a beleza do mundo que ele construíra com tanto esforço. Meu pai costumava dizer, comentou finalmente, que uma fazenda bem administrada é como uma pequena república. Precisa de leis justas, trabalho constante e visão de futuro. E liderança sábia, acrescentou Carolina com um pequeno sorriso. O que seu pai certamente tinha, assim como o senhor. Augusto não respondeu imediatamente, mas seus olhos, normalmente tão controlados, revelaram um lampejo de emoção genuína. Venha, disse finalmente, há algo que gostaria de lhe mostrar antes de voltarmos. Conduziu-a por uma trilha lateral, afastando-se dos cafezais principais em direção a uma área mais elevada. Após alguns minutos de cavalgada, chegaram a um pequeno platô natural, onde uma única árvore sobressaía, um ipê amarelo majestoso, suas flores douradas contrastando dramaticamente contra o céu azul. Ao pé da árvore havia um banco rústico de madeira, protegido pela sombra generosa. Este era o lugar favorito de meu pai, explicou Augusto, desmontando e ajudando Carolina a fazer o mesmo. Ele vinha aqui pensar, planejar, às vezes simplesmente contemplar o que havia construído. Caminharam até o banco e sentaram-se lado a lado, observando a vista privilegiada. A fazenda inteira estendia-se abaixo deles como um tapete verde e marrom, pontilhado pelas construções brancas. É magnífico, murmurou Carolina, genuinamente impressionada. Consigo entender por que ele escolheu este lugar. Após sua partida, evitei vir aqui por muito tempo, confessou Augusto, em um raro momento de abertura pessoal. Ele parecia doloroso demais. Agora percebo que foi um erro. Este lugar não deveria permanecer abandonado. Olhou para ela diretamente, assim como tantas outras coisas nesta fazenda. O significado daquelas palavras pairou entre eles, não dito, mas claramente compreendido. Estavam falando da propriedade, sim, mas também de algo mais profundo, da capacidade de seguir em frente, de permitir que novas vidas florescessem onde antes havia apenas memória e ausência. Algumas coisas precisam de tempo, respondeu Carolina suavemente. Para cicatrizar, para renascer. Augusto assentiu, seu olhar fixo no horizonte. Tempo e talvez a presença certa. Permaneceram em silêncio por alguns minutos, cada um imerso em seus próprios pensamentos, enquanto uma brisa suave agitava as flores do ipê, fazendo com que algumas caíssem graciosamente ao redor deles, como uma chuva dourada. Era um momento de paz compartilhada, algo que nenhum dos dois havia experimentado desde que seus caminhos se cruzaram. Quando finalmente se levantaram para retornar, Augusto estendeu a mão para ajudá-la, e por um instante a mais do que o necessário, seus dedos permaneceram entrelaçados. Não era um gesto romântico calculado, mas algo mais significativo em sua simplicidade. Um primeiro toque voluntário, não ditado pela convenção social ou pela obrigação. No caminho de volta à Casa Grande, conversaram com mais liberdade do que nunca, sobre planos para a fazenda, sobre livros, sobre memórias de infância. Era como se a visita àquele lugar especial tivesse removido uma barreira invisível entre eles, permitindo vislumbres das pessoas reais que existiam além dos papéis formais de marido e mulher. Ao chegarem ao pátio da casa, onde um criado veio receber os cavalos,
Augusto disse, quase hesitante. Foi uma manhã agradável. Talvez possamos repetir o passeio na próxima semana. Há outras áreas da fazenda que gostaria de lhe mostrar. Será um prazer, respondeu Carolina com sinceridade. Enquanto subiam os degraus da varanda, lado a lado, ambos sentiam que algo fundamental havia mudado entre eles. Não era amor ainda. Era cedo demais. Havia cicatrizes demais a serem curadas. Mas era o começo de algo igualmente valioso. Parceria, respeito mútuo e a possibilidade de um futuro compartilhado por escolha, não apenas por obrigação. A chegada das chuvas de abril transformou a paisagem da fazenda Boa Vista. Os campos, antes ressecados pelo verão inclemente, ganhavam tons vibrantes de verde. As nascentes revitalizadas alimentavam córregos com renovada energia. Era como se a própria natureza refletisse a transformação gradual entre Carolina e Augusto, algo que despertava lentamente, ganhando força a cada dia. Os passeios matinais tornaram-se um hábito para o casal. 2 vezes por semana, cavalgavam pelos domínios da fazenda, inspecionando plantações, conversando com trabalhadores, discutindo melhorias. Carolina revelara-se uma observadora perspicaz, notando detalhes que frequentemente escapavam mesmo aos olhos experientes do coronel. Foi ela quem identificou os primeiros sinais de uma praga nas folhas de cafeeiros recém-plantados, permitindo uma intervenção precoce que salvou parte significativa da plantação. Tem olhos de naturalista, comentou Augusto certa manhã, enquanto examinavam juntos uma área recuperada. Consegue ver padrões onde a maioria só enxerga o óbvio. Carolina sorriu, sentindo um prazer genuíno no elogio. Minha mãe dizia que observar é a primeira habilidade de quem deseja aprender qualquer coisa. Augusto assentiu, pensativo. Sua mãe parece ter sido uma mulher sábia. Era, confirmou Carolina, permitindo-se um momento de nostalgia. Embora tivesse recebido educação limitada, possuía uma inteligência natural impressionante. Foi ela quem insistiu com meu pai para que me proporcionasse instrução formal. Contra todas as convenções da época, deve ter sido uma força considerável para convencer um homem tradicional como seu pai. Observou Augusto com um leve sorriso. Era impossível resistir à lógica dela, respondeu Carolina, seus olhos brilhando com a lembrança. Uma rajada súbita de vento agitou as árvores ao redor, e algumas gotas de chuva começaram a cair, prenunciando um temporal. Já deveríamos voltar, sugeriu Augusto, olhando para o céu que escurecia rapidamente. Esta chuva promete ser forte. Mal havia completado a frase quando o céu pareceu abrir-se sobre eles. Em questão de segundos, estavam completamente encharcados, a visibilidade reduzida pela cortina de água. A casa do capataz é mais próxima que a sede, gritou Carolina para se fazer ouvir acima do rugido da tempestade. Quando finalmente chegaram, estavam ensopados até os ossos, mas riam da situação inesperada. O capataz Joaquim e sua esposa, Teresa, receberam-nos com a reverência devida aos patrões, mas também com a hospitalidade calorosa característica dos mineiros. «Santo Deus, que tempestade, patrão!» exclamou Teresa, apressando-se em buscar toalhas para os inesperados visitantes. «A senhora vai pegar uma pneumonia desse jeito. Venha, vou arrumar roupas secas enquanto as suas secam ao fogo.» Quando Carolina retornou à sala, vestindo um vestido simples de algodão emprestado de Teresa, consideravelmente largo em seu corpo esguio, encontrou Augusto já em trajes secos, conversando com o capataz sobre a safra recente. Havia algo diferente nele, um relaxamento na postura habitualmente rígida, um leve sorriso que raramente aparecia em público. Ao vê-la, seus olhos brilharam com uma expressão que ela nunca havia notado antes, uma mistura de admiração e algo mais, algo que fez o coração dela acelerar inexplicavelmente. Mesmo em trajes emprestados, consegue parecer uma dama da corte, comentou ele em voz baixa quando ela se aproximou. Era o elogio mais pessoal que já lhe fizera, e Carolina sentiu o rosto aquecer, agradecida pela luz difusa da lamparina, que ocultava seu rubor. Teresa insistiu em servir um café reforçado aos patrões, acompanhado de broas de milho e queijo fresco, o que poderia ter sido uma situação constrangedora. O poderoso coronel Mendonça
e sua jovem esposa, confinados em uma casa simples de empregados, transformou-se em uma experiência inesperadamente agradável. Sentados à mesa rústica de madeira, ouvindo o tamborilar da chuva no telhado, conversaram com uma naturalidade que surpreendia a ambos. Joaquim, encorajado pela atitude inusitadamente acessível do patrão, compartilhou histórias dos primeiros anos da fazenda, de quando o pai de Augusto ainda estava vivo. O velho coronel Emanuel era um homem justo, que Deus o tenha, comentou o capataz, fazendo o sinal da cruz. Exigente, mas sabia reconhecer um trabalho bem feito. E a determinação do atual coronel, acrescentou Teresa, servindo mais café. A fazenda floresceu sob seu comando, com todo respeito. Quando finalmente a chuva diminuiu o suficiente para que pudessem retornar, Augusto insistiu em deixar uma generosa quantia como agradecimento pela hospitalidade, apesar dos protestos educados do casal. Não é pagamento, Joaquim, explicou com firmeza. É reconhecimento. Vocês trataram a mim e a senhora como família, não como patrões. Isso não tem preço. No caminho de volta, cavalgando lado a lado sob o céu que lentamente clareava, Carolina sentiu uma nova intimidade entre eles, como se a tempestade tivesse lavado mais uma camada da reserva que os separava. Foi uma tarde inesperadamente agradável, comentou ela, observando as gotas de chuva cintilarem nas folhas como diamantes minúsculos. Joaquim e Teresa são pessoas especiais, concordou Augusto. Depois de uma pausa, acrescentou: é interessante como às vezes precisamos de circunstâncias incomuns para enxergar o que está bem à nossa frente todos os dias. Carolina não tinha certeza se ele falava apenas do capataz e sua esposa, ou se havia um significado mais profundo naquelas palavras. Antes que pudesse refletir mais sobre o assunto, Augusto continuou. Falando em circunstâncias incomuns, recebi uma carta de sua cunhada, Dona Leonor. Ela retornará para uma visita na próxima semana. Que maravilhosa notícia! Exclamou Carolina com sincera alegria. Apesar do breve tempo de convivência, havia desenvolvido genuíno afeto pela irmã de Augusto. É incomum que visite com tanta frequência, não? Pensei que sua saúde dificultasse viagens longas. Incomum, sim, concordou Augusto, um leve franzir de sobrancelhas traindo certa preocupação. Na verdade, suspeito que seu retorno repentino tenha um motivo específico, embora não o mencione na carta. Carolina olhou-o com curiosidade. Alguma razão para se preocupar? Augusto hesitou, como se ponderasse quanto deveria compartilhar. Talvez. Leonor menciona que virá acompanhada de um velho amigo da família, o comendador Spínola. Isso me surpreendeu. Por que razão? Augusto voltou seus olhos verdes penetrantes para ela. Heitor Spínola era o melhor amigo de meu falecido cunhado, marido de Leonor. Mas também era próximo de Clarice, minha primeira esposa. Havia tensão em sua voz ao mencionar aquele nome, algo que Carolina raramente ouvia. Proximidade pessoal? Perguntou ela cuidadosamente. Não dessa forma, respondeu Augusto rapidamente. Spínola sempre foi correto, mas ele e Clarice compartilhavam interesses políticos que eu não aprovava completamente. Carolina absorveu a informação em silêncio. Era a primeira vez que Augusto falava tão diretamente sobre sua primeira esposa, um assunto que sempre parecera cercado por um muro invisível de dor. Compreendo sua preocupação, disse finalmente. Deseja que eu faça algo específico durante esta visita? A pergunta pareceu surpreendê-lo. Não havia pensado nisso, admitiu. Mas agora que menciona, apreciaria sua discrição. Spínola é um homem astuto, com conexões poderosas, e tem opiniões fortes sobre como as coisas deveriam ser conduzidas, tanto na política quanto em assuntos privados. Serei a anfitriã perfeita, assegurou Carolina, e observarei com atenção, se isso lhe for útil. Augusto assentiu, uma expressão de gratidão atravessando seu rosto normalmente composto. Você tem um dom para compreender situações complexas sem que seja necessário explicar todos os detalhes. É uma qualidade rara e muito valorizada. O comendador Heitor Spínola e Dona Leonor chegaram numa ensolarada manhã de domingo,
trazendo consigo a atmosfera sofisticada da capital. O comendador era um homem impressionante, alto, de porte aristocrático, com uma barba grisalha perfeitamente aparada e olhos negros perspicazes que pareciam avaliar tudo ao seu redor. Apesar de seus 60 anos, movimentava-se com a energia de alguém muito mais jovem. "Meu caro Augusto", exclamou ao descer da carruagem, abrindo os braços em um gesto expansivo. "Quanto tempo! Esta propriedade parece mais magnífica a cada visita. Prosperidade visível em cada detalhe." Virando-se para Carolina, fez uma reverência elegante. "E esta deve ser a nova senhora de Boa Vista. Dona Leonor falou muito de sua graça e inteligência, mas vejo que suas palavras, embora generosas, não fizeram justiça completa." Carolina respondeu com uma mesura educada, observando como Spínola olhava para ela não apenas com a cortesia devida a uma anfitriã, mas com uma intensidade avaliadora que a fez sentir-se vagamente desconfortável. Havia uma familiaridade entre Leonor e o comendador que intrigou Carolina. Não era exatamente romântica, mas sugeria uma cumplicidade de longa data, como velhos aliados em alguma causa compartilhada. Durante o almoço, Spínola dominou a conversa com relatos vívidos da capital. As últimas intrigas políticas, os eventos culturais, as transformações urbanas que modernizavam o Rio de Janeiro. Era um narrador nato, mesclando informações substantivas com observações espirituosas que arrancavam sorrisos até do normalmente sóbrio Augusto. Carolina, no entanto, não se deixou enganar pelo charme superficial. Observando atentamente, percebia como o comendador, aparentemente de forma casual, conseguia direcionar a conversa para tópicos específicos, testando reações, coletando informações. Era uma técnica sutil que ela reconhecia por tê-la visto empregada em saraus políticos em Recife. "A senhora está se adaptando bem à vida rural, Carolina?" perguntou Spínola diretamente, seus olhos perspicazes fixos nela. "Deve ser uma grande mudança, vinda de uma cidade como Recife, com sua vida cultural agitada." "Encontrei meus próprios interesses aqui, comendador", respondeu ela com um sorriso educado. "A biblioteca da fazenda é notável e a natureza oferece prazeres que a cidade não proporciona." "Ah, sim, a famosa Biblioteca dos Mendonça", comentou Spínola, um brilho estranho nos olhos. "Clarice passava horas intermináveis lá. Não é mesmo, Augusto? Especialmente nos meses antes de sua infortunada partida." Um silêncio tenso caiu sobre a mesa. Carolina percebeu Augusto endireitar-se quase imperceptivelmente, sua expressão tornando-se mais fechada. Leonor lançou um olhar de advertência a Spínola, que o ignorou completamente. "Clarice tinha afinidade com livros", respondeu Augusto finalmente, sua voz controlada. "Assim como Carolina. Mais que isso", insistiu Spínola, como quem casualmente continua um assunto inofensivo. "Ela tinha verdadeira paixão por ideias. Lembra-se de nossas discussões sobre as reformas necessárias no Império, sobre como a estrutura agrária precisava modernizar-se?" Augusto pousou o guardanapo na mesa, com um movimento deliberadamente controlado. "Recordo que você e Clarice compartilhavam certas visões políticas que eu considerava impraticáveis ou incômodas, meu amigo", provocou Spínola com um sorriso que não alcançava seus olhos. Leonor interveio finalmente, colocando uma mão sobre o braço do comendador. "Heitor, querido, talvez devêssemos permitir que nossos anfitriões descansassem um pouco antes do jantar. A viagem foi longa para todos nós. Uma tarde, enquanto Carolina organizava partituras antigas na sala de música, foi surpreendida pela entrada silenciosa de Spínola. "Que coincidência agradável encontrá-la aqui", comentou ele, aproximando-se do piano onde ela trabalhava. Clarice também adorava música, tocava com verdadeira paixão. Carolina manteve a compostura, embora sentisse um leve desconforto com a menção repetida da primeira esposa de Augusto. "Estou apenas organizando estas partituras. Encontrei-as em uma arca no sótão." "Um tesouro esquecido", comentou Spínola, examinando as folhas amareladas. "Esta me parece particularmente interessante." Apontou para uma partitura intitulada
Lembranças do Sertão. Gostaria de ouvi-la tocá-la? Carolina hesitou brevemente, mas recusar seria descortês. Posso tentar, embora seja a primeira vez que a vejo. Enquanto tocava a melodia melancólica, Spínola aproximou-se novamente, inclinando-se como se para virar a página, e murmurou apenas para que ela ouvisse, entre a terceira e a quarta páginas: leia quando estiver sozinha. O coração de Carolina acelerou, mas ela manteve a compostura, continuando a tocar sem demonstrar perturbação. Quando terminou, foi recompensada com aplausos entusiasmados de Spínola e, para sua surpresa, de Augusto, que havia entrado silenciosamente na sala nos últimos compassos. Uma interpretação sensível, comentou ele, e Carolina sentiu um calor interior diante do elogio raro. O compositor captou a essência do sertão com notável precisão. Em seus aposentos, após certificar-se de que a porta estava fechada, Carolina examinou cuidadosamente o espaço entre a terceira e a quarta páginas da partitura. Como Spínola havia insinuado, encontrou algo oculto ali, um pequeno pedaço de papel dobrado várias vezes, até tornar-se quase invisível. Desdobrou-o com dedos trêmulos, revelando uma mensagem escrita em letra miúda. A verdade sobre a partida de Clarice permanece oculta. Não foi obra do acaso, nem de bandidos comuns. Augusto conhece parte da história, mas não toda. Precisamos conversar a sós. Amanhã, 11 horas, no Jardim das Magnólias. Destrua esta mensagem. Carolina sentou-se na beira da cama, o coração acelerado enquanto lia e relia as palavras perturbadoras. O que significava aquela mensagem enigmática? Por que Spínola arriscaria a ira de Augusto para comunicar-se secretamente com ela? E, mais importante, que verdade seria essa que permanecia oculta sobre a tragédia que havia marcado tão profundamente a vida de seu marido? Rasgou o papel em pedaços minúsculos, como instruído, e jogou-os no fogo da lareira que aquecia o quarto naquela noite fresca de outono. Observou-os transformarem-se em cinzas, sentindo que estava sendo arrastada para águas profundas e perigosas. O Jardim das Magnólias ficava em uma área mais afastada da casa principal, perto do antigo pomar. Era um lugar raramente visitado, exceto por jardineiros ocasionais, o que o tornava ideal para uma conversa que exigia discrição. Carolina chegou pontualmente às 11 horas, vestida para um passeio casual, como se estivesse simplesmente aproveitando a beleza da manhã. Spínola já a aguardava, sentado em um banco de pedra sob a maior das magnólias, cujas flores brancas perfumavam intensamente o ar. Receava que não viesse, comentou ele, levantando-se para cumprimentá-la com uma reverência formal. Ou pior, que contasse a Augusto sobre meu pequeno estratagema. Ainda posso fazê-lo, respondeu Carolina com calma deliberada. Minha lealdade é para com meu marido, comendador. O que me traz aqui é apenas o desejo de compreender melhor as circunstâncias em que me encontro. Spínola sorriu, um sorriso que misturava admiração e cálculo. Direta e clara, posso ver por que Augusto a escolheu, apesar de seu passado, complicado com o casamento. Indicou o banco. Podemos nos sentar? O que tenho a dizer pode levar algum tempo. Carolina assentiu, mantendo, porém, uma distância respeitável quando se sentou. Estou ouvindo, comendador, mas peço que seja franco. Não aprecio enigmas ou insinuações. Justo, concordou ele, olhando diretamente para ela. Então serei direto. Clarice não morreu em um ataque aleatório de bandidos, como a versão oficial sustenta. Ela foi deliberadamente silenciada por suas atividades políticas. Carolina manteve a expressão controlada, embora sentisse um arrepio percorrer sua espinha. Que tipo de atividades, exatamente? Além do abolicionismo que defendia abertamente, Clarice estava envolvida com grupos que advogavam mudanças mais fundamentais na estrutura do império. Alguns chamariam esses grupos de revolucionários. Fez uma pausa significativa. Ela mantinha correspondência com republicanos, participava de reuniões secretas, financiava publicações clandestinas. E Augusto sabia disso? Perguntou Carolina, tentando conciliar essa imagem com o homem tradicionalista que conhecia.
Sabia o suficiente para desaprovar, respondeu Spínola. Tentou dissuadi-la, argumentou. Até mesmo ameaçou cortar seu acesso a fundos pessoais. Mas Clarice era determinada. Seu olhar tornou-se distante, como se visse algo além do jardim ensolarado. Quando ela insistiu em viajar a Ouro Preto para aquela reunião particular, as coisas entre eles estavam especialmente tensas. Augusto se recusou a acompanhá-la, algo que mais tarde o consumiria com culpa. Isso é consistente com o que já sabia, observou Carolina cautelosamente. Mas não explica por que me trouxe aqui, ou qual é a atividade oculta que mencionou em sua mensagem. Spínola inclinou-se ligeiramente para a frente, baixando a voz apesar de estarem sozinhos. A verdade oculta é que existem fortes indícios de que o ataque não foi obra de criminosos comuns, nem mesmo de fazendeiros contrários ao abolicionismo. Há razões para acreditar que foi orquestrado por agentes do próprio governo imperial, preocupados com as conexões republicanas que Clarice estava estabelecendo. Carolina sentiu a boca secar. Isso é uma acusação gravíssima, comendador. Tem provas? Evidências circunstanciais, admitiu ele, mas consistentes. O modo como o ataque foi executado, a precisão com que identificaram a carruagem, o fato de que nada foi roubado e há mais. Nos dias que antecederam a viagem, Clarice mencionou em correspondência privada que possuía documentos comprometedores relacionados a certas autoridades. Fez uma pausa significativa. Documentos que nunca foram encontrados após sua partida. E por que me conta isso agora? Perguntou Carolina, cada vez mais desconfortável com o rumo da conversa. Passaram-se 7 anos. Se tinha essas suspeitas, por que não as apresentou antes? Spínola suspirou, passando a mão pela barba grisalha. Por várias razões. Primeiro, não tinha evidências suficientes imediatamente após o ocorrido. Segundo, Augusto hesitou, buscando a palavra adequada, devastado. Confrontá-lo com suspeitas que não poderia provar conclusivamente pareceu cruel e improdutivo. E o que mudou agora? A pergunta pairou entre eles como uma nuvem carregada. Spínola olhou-a diretamente nos olhos. Você mudou as coisas, Carolina. Pela primeira vez em anos, Augusto está emergindo daquela concha de isolamento. Está novamente envolvido com a vida, com o futuro, e isso significa que finalmente posso abordar o passado sem temer destruí-lo completamente. Não compreendo o que espera de mim, respondeu ela com franqueza. Quer que confronte meu marido com essas suspeitas, que reabra feridas tão profundas? Quero que o ajude a enfrentar a verdade, respondeu Spínola com intensidade surpreendente. Augusto precisa saber que Clarice não morreu por sua culpa, por ele não tê-la acompanhado naquela viagem. Ela foi alvo de forças muito mais poderosas, contra as quais ele não poderia ter feito nada, mesmo se estivesse presente. Algo na expressão dele fez Carolina hesitar. Há mais alguma coisa que não está me contando, não é? Spínola desviou o olhar brevemente, como alguém que pondera quanto pode revelar. Augusto não apenas se culpa por não ter estado lá, ele se culpa porque, na noite anterior à partida de Clarice, tiveram uma discussão terrível. Palavras duras foram trocadas. Ele a acusou de colocar causas políticas acima da segurança da família, de ser imprudente e idealista demais. Fez uma pausa dolorosa. As últimas palavras que trocaram foram de raiva, não de afeto. Esse é o verdadeiro fantasma que o atormenta. Carolina sentiu uma onda de compaixão pelo marido. Podia imaginar perfeitamente como esse fato o teria corroído ao longo dos anos, ampliando sua culpa a proporções insuportáveis. Mesmo assim, insistiu, ainda cautelosa. Por que não contar isso diretamente a ele? Por que envolver-me nesta situação? Porque ele não confia mais em mim, admitiu Spínola com um suspiro. Vê-me como um lembrete constante do passado que prefere esquecer, como alguém que compartilhava as visões políticas que, em sua mente, levaram à tragédia. Mas você olhou-a intensamente. Você ganhou sua confiança. Ele a respeita, escuta. Se a verdade vier através de você, talvez finalmente possa aceitá-la e seguir adiante.
Carolina levantou-se, caminhando alguns passos para longe do banco, enquanto processava tudo o que havia ouvido. Parte dela queria acreditar nas intenções aparentemente nobres de Spínola, ajudar Augusto a libertar-se do peso da culpa injustificada, mas outra parte permanecia cética. Por que agora? Por que através dela? Preciso pensar sobre isso, disse finalmente, virando-se para encará-lo. O que me pede não é simples. Envolve trair a confiança de meu marido ao me encontrar secretamente com o Senhor, e depois convencê-lo a reabrir feridas profundas com base em suspeitas que, admitidamente, não pode provar conclusivamente. Spínola levantou-se também, mantendo uma distância respeitosa. Compreendo sua hesitação. É perfeitamente razoável. Peço apenas que considere o que pode significar para Augusto finalmente libertar-se desse fardo. Após refletir durante todo o dia, Carolina tomou sua decisão. Encontrou Augusto no escritório, revisando documentos relacionados à próxima colheita. "Posso interrompê-lo por um momento?" perguntou, parada à porta. Augusto ergueu o olhar, um leve sorriso suavizando suas feições ao vê-la. "Sempre, entre." Carolina relatou tudo: a partitura, a mensagem escondida, o encontro no Jardim das Magnólias, as alegações de Spínola sobre a possibilidade de que a tragédia de Clarice não tivesse sido um simples assalto, mas algo mais sombrio e calculado. Não omitiu nenhum detalhe, nem mesmo a insinuação final de Spínola sobre como a culpa não resolvida impedia Augusto de entregar-se completamente a uma nova chance de felicidade. Durante todo o relato, Augusto permaneceu em silêncio, seu rosto uma máscara impenetrável. Quando ela terminou, ele levantou-se lentamente e caminhou até a janela, dando-lhe as costas enquanto observava o pátio vazio lá fora. O silêncio prolongou-se tanto que Carolina começou a temer ter cometido um erro terrível. Finalmente, quando já considerava retirar-se discretamente, ele falou, a voz contida: "Por que está me contando isso? Poderia simplesmente ter guardado o segredo." Carolina respirou fundo antes de responder. "Porque acredito que um casamento, mesmo um iniciado como o nosso, deve basear-se em honestidade. E porque me importo com você, Augusto, com seu bem-estar, com sua paz interior. Era a primeira vez que usava seu primeiro nome, a primeira vez que expressava abertamente sentimentos pessoais." Augusto virou-se lentamente, seus olhos encontrando os dela, com uma intensidade que a fez prender a respiração. Spínola sempre foi hábil em manipular emoções e situações para seus próprios fins, disse finalmente. Mas, desta vez, cometeu um erro de cálculo, subestimou seu caráter. Fez uma pausa, um brilho de admiração inesperado nos olhos verdes. E, aparentemente, subestimou o que começou a crescer entre nós. Carolina sentiu o coração acelerar diante daquelas palavras. "Então, não está zangado por eu ter me encontrado com ele?" "Estou furioso com Spínola por colocá-la nessa posição", clarificou Augusto, retornando à escrivaninha e sentando-se novamente, desta vez mais próximo dela. "Mas com você, não. Ao contrário, estou tocado por sua lealdade, por sua integridade." Fez uma pausa reflexiva. "Poucas pessoas em minha vida demonstraram tais qualidades de forma tão consistente. Quanto às alegações de Spínola", continuou ele, seu tom mudando para algo mais sombrio, "há elementos de verdade misturados às suas manipulações habituais. É verdade que Clarice estava envolvida em atividades políticas que eu considerava imprudentes. É verdade que nos desentendemos terrivelmente na noite anterior à sua partida. E é verdade que carreguei essa culpa por anos, o remorso de que nossas últimas palavras tenham sido de raiva, não de afeto. Quanto à possibilidade de que sua partida tenha sido orquestrada por forças políticas e não por bandidos comuns, essa suspeita já me ocorreu muitas vezes ao longo dos anos. Mas, sem provas concretas, persegui-la pareceu apenas uma forma de prolongar o sofrimento. O que Spínola espera conseguir trazendo essas questões à tona agora?" perguntou Carolina. "Spínola sempre teve ambições políticas", explicou Augusto. "Atualmente está profundamente envolvido com círculos republicanos que ganham força com a crescente insatisfação com o império."
Para avançar nessas causas, ele precisa de aliados influentes, de recursos, fez uma pausa significativa, e de legitimidade moral. E você poderia proporcionar tudo isso? Compreendeu Carolina. Um fazendeiro respeitado, com recursos consideráveis e conexões importantes. Exatamente, confirmou Augusto. Ele já tentou me recrutar no passado, sem sucesso. Agora, percebendo mudanças em minha vida pessoal, provavelmente viu uma nova oportunidade de aproximação. Usando seu sentimento de culpa pelo passado como alavanca, completou Carolina, compreendendo finalmente. E me envolvendo como um caminho indireto para chegar até você. Augusto assentiu. Um brilho de admiração em seus olhos diante da rapidez com que ela captara a situação. Você tem uma mente afiada, Carolina. Outra qualidade que aprendi a valorizar profundamente em você. Carolina sentiu o rosto aquecer diante do elogio inesperado. O que pretende fazer agora? Confrontá-lo? Augusto refletiu por um momento. Não imediatamente. Deixe-o pensar que plantou sua semente de dúvida, que você está considerando como abordar o assunto comigo. Enquanto isso, observaremos seus próximos movimentos com mais clareza, agora que conhecemos suas prováveis intenções. Um pequeno sorriso surgiu no canto de seus lábios. E aproveitaremos a oportunidade para esclarecer algumas verdades entre nós. Que verdades? Perguntou Carolina, sentindo o coração acelerar novamente diante da intensidade do olhar dele. Augusto levantou-se e, pela primeira vez desde que se conheceram, estendeu deliberadamente a mão para ela. Um convite claro. Carolina aceitou-a, permitindo que ele a conduzisse a uma posição de pé frente a frente. A verdade de que o passado, por mais doloroso que seja, não precisa determinar o futuro, disse ele, sua voz mais suave que o habitual. A verdade de que encontrei em você uma parceira que nunca esperei ter novamente. Alguém que traz não apenas competência para esta casa, mas integridade, inteligência e luz. A última palavra foi pronunciada com uma emoção que Carolina jamais havia ouvido em sua voz. E a verdade, continuou ele, dando um pequeno passo em sua direção, de que o que começou como um arranjo de conveniência transformou-se em algo muito mais significativo. Pelo menos para mim, Carolina sentiu a respiração falhar diante daquela quase declaração. Para mim também, admitiu finalmente, permitindo que a sinceridade substituísse a cautela. Quando cheguei aqui, esperava no máximo um respeito mútuo cordial. Nunca imaginei que encontraria alguém que me veria verdadeiramente, que valorizaria não apenas minha aparência ou meu nome de família, mas minha mente, minhas capacidades, minha essência. O espaço entre eles diminuiu ainda mais, suas mãos ainda unidas entre seus corpos. Augusto, continuou ela, reunindo coragem, não sei o que o futuro reserva para nós, especialmente com todas essas complicações que Spínola traz consigo. Mas sei que quero enfrentá-lo ao seu lado, não apenas como sua esposa no papel, mas como sua verdadeira parceira. Em todos os sentidos, foi o suficiente. Augusto eliminou o último espaço entre eles e, com delicadeza surpreendente para um homem de sua estatura e força, tocou o rosto dela com a mão livre. Carolina, murmurou, seu nome uma carícia em seus lábios. Você trouxe vida novamente para esta casa e para mim. E então, finalmente, seus lábios encontraram os dela em um beijo que nada tinha de protocolar ou obrigatório. Era a expressão genuína de sentimentos há muito reprimidos, de um afeto que havia crescido lentamente, construído sobre bases sólidas de respeito e admiração mútuos. Em uma manhã especial, após a decisão de Spínola e Leonor de retornar à capital, Augusto levou Carolina até o platô do ipê amarelo, agora completamente florido, sua copa dourada contrastando dramaticamente com o azul intenso do céu de outono. Ali, sentados sob a árvore majestosa, com toda a extensão da fazenda Boa Vista estendendo-se abaixo deles, Augusto finalmente pronunciou as palavras: "Amo você", disse simplesmente, sem floreios desnecessários. Não esperava sentir isso novamente. Não planejei, nem busquei. Aconteceu gradualmente, até que se tornou impossível de negar.
Carolina sentiu lágrimas de felicidade formarem-se em seus olhos. Também amo você, Augusto. Um amor que cresceu lentamente, construído sobre respeito e admiração. Um amor que não apaga o passado, mas que abre portas para um futuro que nenhum de nós imaginava possível. Selaram aquela declaração com um beijo profundo, testemunhado apenas pela natureza ao redor. O que começara como um casamento de conveniência havia se transformado em algo muito mais precioso. Uma parceria verdadeira, baseada em escolha mútua, em compreensão profunda, em amor que havia crescido naturalmente, como uma planta que, com paciência e cuidado, finalmente floresce na estação certa. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Carolina e Augusto na Fazenda Boa Vista tenha tocado seus corações. Esta história de um amor que floresceu lentamente, como os ipês do sertão mineiro, nos lembra que os sentimentos mais profundos muitas vezes crescem no silêncio, com paciência e respeito mútuo. Para continuar esta viagem emocional pelas histórias do Brasil imperial, preparamos uma playlist especial, com narrativas igualmente cativantes. Encontrem-na aqui, clicando à esquerda do vídeo. Se esta história de recomeços e segundas chances tocou seu coração, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu gostei no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade das relações humanas e a beleza das tradições brasileiras. Qual foi sua parte favorita da jornada de Carolina? O momento em que ela organizou a biblioteca, o episódio da crise de Dona Leonor, ou talvez o passeio ao ipê amarelo? Compartilhem conosco nos comentários. Voltaremos em breve com mais uma história que vai emocionar, surpreender e encantar. Até lá!